com a sociedade, a relação do outro indivíduo com a sociedade. Como que se dá isso? Qual é a importância de perceber isso na sociedade? Qual é a importância de ter esse nível de conhecimento, tá? E vocês vão perceber também, eu vou estar comentando na aula, que o assunto é recorrente de Enem. Nós podemos estar usando, né, muito desses conteúdos e da compreensão expressa pelo entendimento do processo de socialização e dessa relação indivíduo e sociedade em nossas redações, ou percebendo questões que estão inseridas humanas. E terminando essa aula, não esqueçam de fazer suas anotações, me enviarem. Nós já estaremos fazendo uma prova com as anotações que vocês me mandam e com o desafio de sociologia, vocês conseguem fechar bem o segundo trimestre, a segunda metade do segundo trimestre, para daí enfrentarmos o terceiro trimestre mais tranquilos. Vamos agora para os slides. Vamos lá, pessoal. Processo de socialização. Processo esse que vocês pensaram por algum período aí para produzir o trabalho de vocês em relação ao desafio de sociologia, que ficou muito bom. Agora vamos começar a comentar esse processo de uma forma um pouco mais detalhada. Você já pensou em indivíduo e sociedade, aluno? Você já pensou na relação que existe entre o indivíduo, que é um ser social, e o grupo social, que é a sociedade? Pequenos grupos sociais, grandes grupos sociais. Essa relação, como que se dá? Como que nós devemos ter o nosso olhar sobre essa relação? Na aula passada, vocês se lembram que eu comentei no final da aula sobre esse slide? Quando você tem acesso a informações, faltou um azinho ali, só está a crase, a informações privilegiadas, você adquire conhecimento para interação com o contexto social em que você está inserido. Lembra que eu comentei isso com você? Alunos, esse privilégio do conhecimento se diz privilégio pela percepção de sociólogos, pela importância do conhecimento em relação às suas interações sociais, ao seu desenvolvimento na sociedade, especialmente na sociedade atual, que é conhecida e observada como a sociedade do conhecimento. Por que sociedade do conhecimento, professor? Porque em todas as nossas interações sociais nunca foi tão exigido conhecimento de várias técnicas e de várias habilidades. Profissionalmente, o mercado de trabalho essencialmente hoje é focado em conhecimento, em habilidades e comportamento. E nesse processo de socialização, estar fazendo o ensino médio, ter feito já o fundamental, estar fazendo o médio e dar sequência nisso, é extremamente importante para que você aproveite esse processo. Não fique desatento, organize-se nesse sentido para que o seu desenvolvimento aconteça e você seja privilegiado pelas habilidades e os conhecimentos que você está adquirindo. Habilidades sim, porque no processo de socialização, a escola e a tua vida como um todo cobram de você habilidades socioemocionais que são importantes serem desenvolvidas para que você tenha os seus privilégios em relação à forma de você lidar com a vida em todos os sentidos. Beleza? Esse conhecimento está relacionado com hábitos, costumes, tradições, como também técnica, habilidade, visão de mundo e autodisciplina, autogestão. Né? Beleza? Para Marx Weber, desculpa aqui, faltou o Weber, quanto mais consciência você tiver, melhor será o seu relacionamento e desenvolvimento social. Lembra que eu comentei sobre esse ter mais consciência? Ter mais consciência é visão de mundo, é visão sistêmica e é conhecimento. Entende-se que dessa forma a pessoa tem mais consciência, pois atinge na exterioridade de suas ações e na subjetividade humana,
na sua visão de mundo, menos estereotipada, com mais senso crítico e mais habilidade para se desenvolver em sociedade. O que poderíamos dizer então de uma visão marxista em relação a essa consciência? Eu dei ali a ideia do Weber, né? A ideia do marxista em relação à divisão de classes, né? Pegando pelo Marx a divisão de classes, você pode começar a pensar em mobilidade nessas classes, né? Como eu poderia ter uma mobilidade nas diversas classes sociais? Com o meu esforço, com o meu desenvolvimento, com o meu empenho. E as primeiras experiências nesse sentido são na educação fundamental, e eu acho que especialmente no médio, pois já é uma transcendência, né, para a sua independência em todos os sentidos. Né? Maravilha, pessoal? E eu vou colocar um pequeno teste aqui. Pense comigo. Socialização pode ser assimilação de hábitos, tradição e linguagem como características de um grupo social em que se está inserido? A assimilação de hábitos, tradição e linguagem, tá certo, pessoal? Tá certo, né? Isso é um processo de socialização. Assimilação de hábitos, tradição e linguagem é uma perspectiva weberiana, ou seja, de Max Weber ou de Durkheim? Estou trabalhando vocês para vocês assimilarem a visão dos clássicos. E daí, o que você acha? Não é uma condição, pensou já? Se é de Weber ou de Durkheim, hábitos, tradições e linguagens não é uma condição exterior ao indivíduo? Se ela é exterior ao indivíduo, é uma visão de Weber ou de Durkheim? Preste atenção na aula que se você não acertou ainda, preste atenção na aula que você vai compreender. Se você já acertou, preste atenção na aula para confirmar isso, pois você já está compreendendo a visão separada dos clássicos de sociologia. Um processo contínuo, dinâmico, que nunca se dá por concluído, realizando-se através do ganho de consciência, sendo dado até por imitação para se tornar sociável? Será que está certo isso aí? A de cima está certa, A está certa, a B também está certa. É um processo contínuo, nunca termina e espera-se que no processo de socialização haja um ganho de consciência, essa consciência mais externa ou interna, de uma perspectiva da sociedade exterior ao indivíduo ou interior ao indivíduo. E existe aí a diferença da visão do Durkheim e do Weber. Nós vamos compreender isso nessa aula para quem ainda não entendeu, tá? O processo pelo qual o indivíduo se integra em grupos sociais adquirindo seus comportamentos característicos. Esse é o processo de socialização. É pela socialização que o indivíduo pode ter a sua personalidade e ser admitido na sociedade. Está certo? Beleza. Foi uma pegadinha. Na verdade, não sei o que você pensou, mas todas estão certas, né? Quis fazer você pensar e de repente você tentar achar uma errada ou uma certa e foi uma pegadinha. Todas estão certas, todas definem o processo de socialização por uma visão um pouquinho diferente, né? Uma abordagem um pouquinho diferente, que é o que cai no Enem, o que cai nos processos seletivos. A abordagem, a forma que é contextualizada a questão, elas têm aspectos um pouco diferentes, que a tua compreensão é que vai determinar o acerto na questão. Maravilha, vamos mais um testezinho? Assinale duas alternativas corretas. As instituições escolares ocupam um papel importante na socialização das juventudes contemporâneas, pois abrigam um conjunto de práticas culturais heterogêneas que concorrem para a constituição de diversas identidades juvenis. O que você acha dessa? Está certa? Ou seria a B? O principal problema da juventude atual é a falta de consciência de que os jovens não estão prontos para a vida social e, por isso, precisam ficar reclusos em instituições sociais que lhes ensinem como se portar na sociedade. O que você acha dessa? Dá uma pensadinha aí. Maravilha. Próxima.
C. A falta de esforço individual e a dificuldade de alguns jovens têm de se perceber como alunos. Perdão, vamos começar de novo. A falta de esforço individual e a dificuldade de alguns jovens têm de se perceber como alunos que devem se dedicar aos estudos estão na base das desigualdades escolares enfrentadas pelo sistema educacional brasileiro. O que você acha dessa? É a falta de esforço individual do aluno que dá base às desigualdades sociais na escola? O que você acha? D. Pobreza, violência e marginalização fazem parte da vida de muitos jovens que chegam na escola levando consigo os conflitos e contradições de uma realidade excludente. O que você acha? Tem duas corretas aí? Pense um pouquinho. Pessoal, essas questões eu retirei de situações como o Enem, tá? Provas como o Enem. Da CESGRAN Rio, por exemplo, né? E estão aí. A primeira, as instituições escolares ocupam um papel importante na socialização dos jovens, da juventude contemporânea, pois abrigam um conjunto de práticas culturais heterogêneas. Na verdade, a A está correta, né? Percebe? O principal problema da juventude é a falta de consciência que os jovens não estão prontos para a vida social. Você acha que é isso? Não é, né? Pensando no processo de socialização, olha que danadinha essas perguntas de sacar qual que é a correta, e a tua compreensão é que vai determinar. O principal problema da juventude não é essa falta de consciência, né? Pois essa falta de consciência ela se dá pelo processo de socialização, e que nesse processo de socialização, o indivíduo como um todo vai se desenvolvendo. Não especificamente que o problema da juventude é essa falta de consciência, pois não dá para apontar esse item como genérico na sociedade. Então tenha uma pegada aí tentando colocar que não é o processo de socialização o principal problema, e sim a falta de consciência do jovem, que seria uma consequência do processo de socialização. É um pouquinho difícil, né? C. A falta de esforço individual do aluno já matou a questão. Como que sociologicamente pode-se apontar que um dos problemas no processo de socialização é a falta de esforço individual do aluno, né? Essa é uma questão extremamente ímpar, né? Pois o processo de socialização pressupõe uma série de elementos, como a família, como a escola, como a realidade social, questões econômicas, onde o aluno está inserido, e não a falta de esforço do aluno. D. A pobreza, violência, marginalização fazem parte da vida de muitos jovens que chegam na escola levando consigo os conflitos, contradições de uma realidade social excludente. Essa sim. Essa está mostrando o processo de socialização que tem dificuldade em ser eficiente pela pobreza, violência e marginalização dessas realidades excludentes. Legal? Você consegue perceber isso, aluno? Dê uma refletida sobre essas questões, tá? Releia, se for o caso, para ver se a tua compreensão abraça isso, e para ajudar também para que a sua compreensão vá ampliando e poder pegar essas questões com mais facilidade. Tranquilos? Agora vamos seguir adiante no tema indivíduo e sociedade. Relação indivíduo e sociedade, certo? É importante perceber o que é o indivíduo, a sociedade e como esses dois conceitos se relacionam. Você tem uma ideia boa sobre isso? Você saberia identificar isso olhando para a sociedade? Quem é o indivíduo social? Quais são as características, quais são os elementos sociais que envolvem o desenvolvimento desse indivíduo? Quem é a sociedade? Você consegue olhar para a sociedade e já estudando sociologia e já perceber a sociedade em seu sistema, que vai desde instituições sociais até o Estado democrático de direito, por exemplo, os nossos direitos em sociedade. E como que esses dois conceitos, indivíduo e sociedade, se relacionam? Você consegue ter um olhar mais analítico e crítico sobre esses processos? Esse é o nosso desafio, aluno.
em sociologia. Então podemos perceber que a sociedade é um dinamismo enorme, né? É um processo extremamente dinâmico e contínuo, né? Sem fim, que vem se desenvolvendo, entre aspas, né? Porque desenvolvendo pressupõe-se que a sociedade está cada vez melhor, né? E isso é extremamente questionável, mas é um processo dinâmico que, quando nós o percebemos, nós temos mais habilidade para lidar dentro desse conviver e interagir dentro desse sistema. Outro aspecto importante é a desnaturalização dos conceitos que nós vemos na sociedade, que nós nos relacionamos com a sociedade. Como assim, professor? Desnaturalização dos conceitos é o olhar sociológico. É o aprendizado sociológico e olhar sociologicamente. A desnaturalização sobre a diversidade cultural, sobre a cultura do outro, a minha cultura, né? A crença do outro, a minha crença, os hábitos do outro, meus hábitos, os processos políticos, os processos econômicos, olhando e desnaturalizando, vendo que isso não é natural, são processos que nós precisamos olhar sem a tendência do senso comum, né? Tendente para cá, tendente para lá e tal. Você desnaturaliza e se aproxima mais dessa forma, por esse olhar, com a ideia de compreendê-los. Ou seja, um desenvolvimento contínuo no seu olhar para a sociedade, desnaturalizando todos os processos, não se identificando no primeiro momento com eles e assim aprendendo com esses processos continuamente. E a relação indivíduo-sociedade é um terceiro aspecto desse processo de socialização muito importante. Podemos dizer que nessa relação indivíduo-sociedade é fundamental a sua visão de mundo, a minha visão de mundo, a visão de mundo do seu colega, pois é essa visão de mundo que vai determinar a forma de você se relacionar, de você interagir, de você se desenvolver e, inclusive, pela perspectiva de Weber, a motivação que você tem para agir em sociedade depende de como você a vê. Então a visão de mundo é muito importante. Em linhas gerais, em linhas acadêmicas e padronizadas pelo sistema educacional, nós temos algumas visões de mundo, mas isso é bastante amplo, nós vamos estar discutindo no segundo ano, no terceiro ano. Mas nós podemos dizer como visão de mundo alguns pontos específicos, como o senso comum. O senso comum tem uma visão de mundo. Nós podemos perceber isso muito na política, um senso comum como a visão de mundo partidária, de um partido, de um candidato contra ou a favor, o senso comum sobre a visão de fenômenos sociais, como que se dá alguns eventos sociais. Então você vê que o senso comum é aquela opinião mais popular sobre os aspectos da vida e os fenômenos da vida, os fatos sociais. O senso comum ele vem da tradição e vem do hábito das pessoas, né? Ele não é um senso apurado, mais refinado, de um olhar mais crítico, que é o olhar sociológico, que transcende a visão de mundo do senso comum, certo? Outra visão de mundo foi baseada na história e tem influências até hoje através da mitologia, né? Explicando a criação e os processos da natureza e os processos sociais, entre aspas, na época, por uma perspectiva mitológica, pelo mito de seres divinos que atuam na criação da natureza e do mundo e, consequentemente, do ser humano, e que isso insere aí um sistema de valoração. Estamos pensando aí na antiga Grécia e na antiga Roma. A mitologia acaba dando espaço com o tempo para a religião, que se estabelece algumas formas e alguns sistemas religiosos com um determinado conjunto de valores, um determinado sistema de socialização que a mitologia também tinha.
né? E a religião tem. São todas visões de mundo importantes. A visão de mundo de senso comum é uma visão importante, está inserida no senso comum as tradições. A mitologia tem muito valor também, pois ela insere essa percepção de algo mais amplo em relação a uma divindade, uma criação, e isso a religião também traz, um mundo criado com um objetivo superior, e nós estamos aqui nos desenvolvendo dentro desse processo. Então são visões de mundo que devem ser respeitadas. Aí entra a desnaturalização. O que é a desnaturalização? Que esses processos não foram sempre assim, que eles são processos contínuos, que eles estão sempre em dinamismo e que nós podemos nos aproximar, procurar entender e perceber a sociedade dentro desse processo sem nenhum conflito até, na verdade. O que origina muito dos preconceitos religiosos, preconceitos sobre o senso comum, preconceitos sobre a mitologia. A ciência para alguns, é uma evolução da mitologia, religião para a ciência, ou seja, a visão de mundo comprovada pela experiência científica, pela teoria embasada em empiricidade, né, pelo aspecto empírico de experimentar, de testar e tal. Para alguns é uma evolução. Eu não acredito nisso. Eu vejo todos com uma importância específica, com o seu aspecto mais característico, tá? E as artes também fazem parte da visão de mundo, tá? Pela tradição, pela subjetividade humana, pela inspiração humana, expressando a visão de mundo através da arte. Beleza, pessoal? Vejam só quanta forma de visão de mundo, e a nossa visão de mundo pode fazer parte de todas essas. Nós temos o senso comum, nós podemos ter alguma inspiração na questão mitológica, que ela é muito profunda, eu falei aqui apenas superficialmente. A mitologia egípcia é muito profunda, a mitologia indiana, chinesa, muito profunda, muito interessante, cheia de saberes e de valores, muito legal. E a visão política, né, pessoal? Então as pessoas acabam criando uma visão política. Essa visão política acaba sendo um pouco condicionada a visões de esquerda e de direita. Eu prefiro que a pessoa instruir a pessoa, ela ficar livre para decidir que ela tem uma visão, se ela preferir de esquerda ou de direita, um pouco mais flexível, né, para que ela não seja um subproduto de meios de manipulação por essas perspectivas. Mas a visão política é importante. É muito importante que nós tenhamos senso político e senso democrático de participação como sociedade para criarmos uma sociedade mais adequada. Beleza? Os meios de comunicação. Os meios de comunicação determinam visão de mundo, tá? É a mídia mesmo, né? É o celular que está colado no nosso corpo normalmente, eles trazem toda uma ideia de visão de mundo. E essa ideia de visão de mundo, na sua maior parte, é direcionada à manipulação da nossa visão de mundo. O desafio do olhar sociológico. Vamos lá. O senso comum, o conceito básico para o senso comum, é um tipo de pensamento que não foi testado, verificado ou metodicamente analisado, ou seja, não é científico, né? Não é o lato sensu, né? Geralmente o conhecimento do senso comum está presente em nosso cotidiano e é passado de geração para geração. E ele não é inferior ou superior. Desnaturaliza isso. A ideia de sociologia é isso, desnaturaliza isso. Ele não é superior, inferior, melhor ou pior. Ele tem o que ele tem. E o que ele tem é só dele. Por exemplo, o senso comum traz toda uma tradição de costumes e de valores e de sabedoria. Inclusive, um exemplo para você é na área da medicina. O senso comum tem um conhecimento absurdo na área da medicina que, ultimamente, né, nos tempos modernos, tem se perdido. Mas tem muito conhecimento, tá? Em relação à natureza, tá? Que foi construído através do tempo. Tá? Muito legal o senso comum também. Um conceito básico de mitologia é o estudo das lendas, né, de
seres míticos, né? Magia, muito importante também. Vamos pegar lá a lenda do Rei Arthur. É muito legal e ela foi passada em toda a Europa, cantada ou contada em toda a Europa, e introduzindo um sistema de valoração através da história lá do Rei Arthur. Muito importante. Não é melhor, não é pior, não é superior, não é inferior. É a mitologia contribuindo e contribui até hoje aí nos filmes do Walt Disney, né? E por aí afora. Narrativas e rituais também muito importantes na mitologia, por exemplo, dos índios da América do Norte, muito importante, sagrado, eu acho muito elevada. A mitologia egípcia também, acho muito elevada, muito bonito. Pessoal, aprendam a considerar esses aspectos, hein? Desnaturalize muitas vezes o que o senso comum traz em relação à mitologia, né? Achando que é algo banal, que é algo bobinho dos antigos, que não entendiam nada. Está muito equivocada essa visão. Com que os povos antigos reverenciavam os deuses e seus heróis. Mitologia é a ciência que procura a explicação desses mitos. Procurar entender essa mitologia, entender essa narrativa do mito, é a mitologia, é a ciência procurando entendê-la. Que tem um caráter social desde sua origem. A mitologia, essa ideia do mito, é todo um processo de socialização para aquele contexto, para aquela época. E só são compreensíveis dentro daquele contexto geral da cultura em que foram criados. Portanto, é preciso respeitar, pois nós, se fôssemos hoje nos relacionarmos com os índios da América, dos índios da Amazônia, nós seríamos criaturas quase ridículas perante eles, pois sua mitologia, seus rituais, suas crenças, o que é sagrado para eles e o que é profano, seria muito diferente para nós. Seus valores, seu comportamento, sua disciplina. Belezinha, alunos? Vamos adiante. Temos a visão de mundo em dois aspectos conceituais, tá? Estamos aqui pegando um pouquinho no conceito. O mundo biológico, o mundo pela ótica da ciência, e o mundo social, o mundo pela ótica da sociologia. Então se encontram esses dois mundos. Sociologia é a ciência da sociedade, ou seja, ciência se encontrando o mundo natural biológico e o mundo social. Pegaram isso? Mundo social, portanto, mais um conceito para vocês. É importante ter ideia de conceitos, né? Ensino médio, né? Necessidade humana de significar coisas e ações. Nós, seres humanos, temos uma necessidade. É preciso dar significado, dar valor às coisas, dar significado, dar propósito, dar ordenação e, dessa forma, as ações tomarem sentido a partir dessa significação. Então, esse mundo social está inserido no mundo biológico, né, que é o mundo natural, e dentro desse mundo biológico estuda-se o mundo social através da sociologia e também da filosofia. Então, mais um conceito para vocês. O Peter Berger é um sociólogo que nos traz esse conceito simples, mas bastante importante para nosso cérebro trabalhar com alguns conceitos básicos, né? Sociedade caracterizada por um grande complexo de relações humanas, ou, para o uso da linguagem mais técnica, um sistema de interação. Basicamente isso é sociedade, né? E essa é uma contribuição do Peter Berger para essa ideia importante aí dos conceitos, né? Fiquem sempre atentos aos conceitos básicos, pois em Enem, por exemplo, esses conceitos básicos fazem toda a diferença na interpretação das questões e na formulação de redações. Imagine você. Ah, professor, então eu posso usar uma redação, eu posso usar essa terminologia? Sim, você pode usar o termo socialização em uma redação, pegando um conceito básico de que isso, a sociedade é um sistema de interação, portanto, o processo de socialização é fundamental para que a sociedade venha a estar cada vez mais evoluindo em um organismo sustentável e equilibrado. Veja só, em uma redação você já adaptou termos e visão de mundo pelo olhar sociológico. Sacou, aluno? Terceiro,
Conceito de socialização, processo contínuo de transmissão de saberes que nos possibilita a interação nesse mundo social inserido no mundo biológico. Tá aí uma família, né? Os Simpsons. E se você olhar com esse olhar sociológico, a ação social de cada indivíduo dessa família, a interação social de cada indivíduo dessa família, o status social, que nós vamos falar um pouco mais adiante, que é uma perspectiva do Weber, do Durkheim. Qual é o status sociais a cada indivíduo dessa família e como o processo de socialização acontece aí nos 3 níveis: socialização primária, secundária e intermediária. Nesse desenho, você consegue ver isso? Então preste atenção na aula, que se você ainda não consegue ver isso ou está um pouco confuso, o objetivo dessa aula é aclarar isso aí. O processo de socialização se divide então em 3 estruturas básicas que eu acabei de falar: socialização primária, socialização secundária e socialização intermediária. Então nós temos todas aqui. A socialização primária é a família. Por quê, professor? Porque a família é o primeiro processo de socialização. Então ela tem uma relação de parentesco, de afetividade e de aproximação empática, né? Os primeiros desenvolvimentos e conhecimento de alteridade é na família. Depois, na escola. Os primeiros momentos de alteridade. Vejam só, de alteridade, de entender o outro. O irmão que briga o tempo todo com a irmã e aos poucos, tacitamente, interiormente, eles vão aprendendo um com o outro, que vai contribuir lá para a vida adulta. Tá? Regras, tem que escovar os dentes, arrume a sua cama, olhe o horário do café, comportamento na mesa, Piá. Que é isso? Nós estamos comendo agora, que tipo de comportamento é esse? Então, nesse processo de socialização, nós aprendemos regras, disciplinas, alteridade, tá? Veja aí o conceito de alteridade, se não ficou claro para você. Vamos lá, vamos estudar. Valores, imprescindível, tá? Esse é o processo primário. O processo secundário, pessoal, nós já temos, como alguns alunos trabalharam no desafio de sociologia, o quê? A escola. Tá? A escola é um processo secundário importantíssimo, pois tem regras, tem o processo de alteridade, né? Começar a entender o outro, o colega na escola, aquele que nós nos damos bem, aquele que nós temos um pouquinho de dificuldade, grupos sociais que já vão se formando na escola, níveis hierárquicos, né? Tem o diretor, tem pedagogia, tem professor, tem um funcionário lá no pátio cuidando, todos esses níveis hierárquicos nos colocam as condições que o Durkheim vai estabelecendo, que eu já vou lembrar para vocês. Essa é a socialização secundária. Também temos na socialização secundária o trabalho, o esporte, a religião, né? Os segmentos sociais como um todo. São o desenvolvimento secundário. E todos os 3 são contínuos. Mas como contínuo? A primária contínua é contínua. Um indivíduo com 40 anos, ele pode ter o pai dele ainda, e ele já pode ter filhos, ter o pai e a mãe, ter tios, ter filhos, primos. Tudo isso faz parte da socialização primária que continua, pois esse indivíduo com 40 anos, um dia ele vai ser o Homer Simpson. Espero que não o Homer Simpson, porque Homer Simpson falta um pouquinho aqui de cabeça para ele, né? Mas o Bart é um cara com mais visão de mundo. E aí vocês percebem essa questão da visão de mundo entre os 3. Qual é a visão de mundo da mãe nessa família? A do pai, a do Bart, né? O Bart tem uma coisa da visão de mundo bem ampla. Percebam esse olhar sociológico em todas essas situações. E a intermediária, por que intermediária? Porque ela relaciona o processo secundário na empresa, por exemplo, com o processo
primário de socialização da família. A família não é laço de afetividade? Na empresa, nós criamos laço de afetividade. A pessoa pode começar a namorar lá na empresa e, eventualmente, no futuro estar casando, ter filhos que vão se relacionar com os pais dela, com os pais dele, e assim. E assim, os 3 processos de socialização são contínuos e permanentes. Dito isso, ficou compreendido, alunos? Eu coloquei essa imagem aqui que eu achei muito legal em relação à formação intermediária. Essa aqui não é a família deles, não estão no trabalho, mas eles podem estar seguindo suas vidas relativamente juntos, pois fizeram escola juntos, se conectaram como amigos, podem estar se encontrando amanhã depois com novas famílias, profissão e essa coisa toda tão legal que faz parte do nosso ser social. 4. Instituições sociais, atentem pelo seguinte, às vezes no Enem, um dia desses olhando questões do Enem, eu vi lá que as instituições sociais, o termo utilizado foi agentes sociais. A escola é uma instituição social e também um agente social. A família é uma instituição social e também um agente social. Fique atento por isso. Ser humano como ser social. Ou seja, os agentes sociais são imprescindíveis na condição de ser social que nós estamos inseridos. Não tem como, né? Pois sociedade se entende-se que é um sistema complexo de interação humana no qual nós estamos inseridos. Então, os agentes sociais têm um papel aí para que esse sistema venha a funcionar. Para que a vida social seja possível, é necessária a existência dos agentes sociais ou das instituições sociais. Função de regulamentação do indivíduo em sociedade, de controle do indivíduo em sociedade, de suas atividades humanas e de um certo consenso em suas ações sociais, né? E suas contribuições em sociedade. Quais são os agentes sociais? Quais são as instituições sociais? Família, Estado, religião, esporte, trabalho e coloquei aqui meios de comunicação. Por que meios de comunicação entrou aqui? Porque os meios de comunicação, eles entram como um processo de socialização muito utilizado para determinar estereótipos, tipo ideal, perspectiva de Weber. Qual é o tipo ideal para o grupo dominante em relação ao consumo, em relação à política, em relação ao comportamento. Então, agora aqui alguns exemplos. Os meios de comunicação trazem a ideia de que o consumismo ou o consumo é uma realização humana de felicidade e crescimento humano. Ou seja, é uma visão de mundo colocada em sociedade como processo de socialização dirigida por grupos de interesse econômico que têm interesse no lucro, ou por grupos de interesse econômico que têm interesse em poder político, usam a mídia, a televisão, redes sociais, filmes para introduzir essas questões, ou como o comportamento adequado para esses grupos dominantes em relação à sociedade e como inserir isso na sociedade. Hoje, esse sistema também é visto como um sistema de socialização, porém não tradicional e de valores conduzidos por grupos dominantes que têm interesse em uma sociedade medíocre, que não questiona valores e tal. Beleza? Vamos adiante. Essa é uma aula bem interessante. Espero que essa aula esteja ampliando aí a sua visão de mundo. Para se viver em sociedade e estabelecer contatos sociais, aprendemos a interagir. Então, isso são processos. Esses processos sociais, aí nós começamos a nos aproximar do sociólogo, especificamente na visão dos sociólogos, como esses processos sociais funcionam. Pois o olhar dos sociólogos, do Marx, do Weber, do Durkheim, do Foucault, entre tantos outros, é entender esses processos sociais, como que eles funcionam e como agir sobre eles para o benefício da sociedade ou para os grupos de manipulação, como dominá-los
compreendendo os processos sociais. Por meio dessa interação que as relações de uma sociedade são consolidadas e geram esses processos sociais. Os processos sociais podem ser associativos e dissociativos. Não vou me aprofundar nisso nessa aula. Podemos analisar a sociedade sob duas perspectivas. Aluno, preste atenção agora. Duas perspectivas você pode analisar a sociedade. A tua compreensão sobre essas duas perspectivas é que vai determinar, por exemplo, o seu desempenho no Enem, ou em outro processo seletivo, ou em suas interações sociais. Você vai analisar a sociedade do ponto de vista exterior ao indivíduo, que é um ponto de vista de Durkheim ou de Weber. Ou seja, a sociedade cria, influencia, molda o indivíduo por sua inserção, para sua inserção. E este é um produto da sociedade. O indivíduo é um produto da sociedade. Ela cria, molda o indivíduo. Veja bem, no Enem, um contexto e a formulação de uma questão, ela pode ser pela essa perspectiva sociológica em relação ao processo de socialização de seus vários segmentos. Por exemplo, a evasão escolar pode ser olhada por esse processo e dentro disso você vai formular o teu senso crítico, vai formular a sua redação. Olha que interessante, um dia um aluno perguntou, pode-se usar o termo socialização em uma redação? Ótimo! Né? Ótimo, porque dessa forma você qualifica a sua redação e tem uma ordem conceitual. Por exemplo, exterior ao indivíduo ou interior ao indivíduo, ou seja, o indivíduo cria, o indivíduo molda, o indivíduo influencia, o indivíduo constrói a sociedade. E essa é um produto da ação social. Está entendendo, aluno? Ação social. Que sociólogo que fala sobre ação social? E que sociólogo que parte do fato social? Vamos lembrar agora para nunca mais esquecermos? Vamos lá. Agora faremos uma ligação entre o conteúdo estudado com a visão dos clássicos de sociologia. Dois clássicos. Indivíduo e sociedade na visão de quem? Emile Durkheim e Max Weber. Está aí os dois. Né? Você sabe quem é o Durkheim e o Weber? Esse aqui é o Durkheim, esse aqui é o Weber. E eles estão olhando feio um para o outro porque eles têm visões opostas, porém complementares, sobre os temas indivíduo e sociedade e socialização. E você compreendendo a visão de cada um deles, você mata pau no Enem, aluno. Você mata pau em humanas. Você realmente vai para um outro nível de visão de mundo. Vamos lá? Vamos lembrar então? Temos aí. Sendo assim, nós podemos discutir, fazer uma redação ou acertar uma questão partindo da perspectiva que está sendo utilizada ali naquela prova ou naquela discussão ou na proposta daquela redação. Sacou? Como você pode fazer uma tremenda redação em humanas por essa sensibilidade conceitual e de visão de mundo? Vamos lá? Uma perguntinha. Você acha que Durkheim tem influência de Comte? O que você acha? Comte? Lembra do positivismo? Será que você consegue ter uma ideia aí? Estou exigindo um pouquinho de vocês, hein? Emile Durkheim, 1858-1917. Qual que é o objeto de estudo do Durkheim, pessoal? Vamos lembrar? Fato social, lembrou? Fato social é objeto de estudo para entender os processos sociais e desses processos sociais poder perceber como funciona o sistema de socialização. Lembra-se que os fatos sociais são gerais, exteriores e coercitivos? Lembra-se disso? Geral, exterior e coercitivo. Exterior ao indivíduo, que nós já estudamos em Durkheim, é a visão durkheimiana.
Exterior, ele vê a sociedade como um sistema e nós, para nos inserirmos nesse sistema, passamos pelo processo de socialização, que é com base em fatos sociais, gerais, exteriores e coercitivos. Não são tipos de fatos sociais que nós estamos falando. Nós estamos falando de características desses fatos. Sempre são gerais, sempre são exteriores, sempre são coercitivos. Por exemplo, você vai com amigos, tua namorada, teu namorado, teus amigos, vai comer pizza. Quando chegar na pizzaria, você vai pegar a pizza com a mão e começar a comer, e se sujar todo, e não usar guardanapo, e não usar os talheres. Obviamente você não fará isso, porque existe uma ordenação no processo de socialização que nós aprendemos a comer pizza daquela forma e de ter um determinado comportamento. Você não vai começar a gritar dentro da pizzaria, ou pegar um som, colocar em cima da mesa, super alto, começar a dançar ali dentro. Não vai fazer isso. Se fizer, é uma anomalia, é um conflito que não vai dar certo, porque você não está respeitando o direito ali dos demais em suas mesas. E aí nós vamos indo para o direito natural de cada um e tal. Muito bem, mas comer com talheres é geral. Todo mundo faz. Se você começar a comer, pegar com a mão, as pessoas vão falar, o que é isso? Né? É geral, já está pronto. É exterior ao indivíduo. Não é você que inventou isso. Você chegou no mundo, já é assim. É exterior, você vai lá e faz. É coercitivo porque você acaba se percebendo na condição que tem que fazer daquele jeito. Se eu não fizer desse jeito, estou fora. Assim são as regras no mercado de trabalho. Tem que chegar às 8, numa indústria 7. O horário de almoço é 11h30. Né? Eu tenho hierarquias. Tem pessoas acima de mim, pessoas abaixo de mim. Isso é geral em relação ao mercado de trabalho. É exterior a você e é coercitivo e é fato social. Então perceba que numa redação, para colocar algo sobre evasão escolar, você pode colocar a evasão escolar como um fato social, geral ao indivíduo, né? uma situação geral, que existe uma generalidade, pois existe um padrão em determinadas escolas, de determinadas regiões, com características excludentes, ou até não. E existe uma certa generalidade. É exterior e é coercitivo. Aí você faz a tua redação por essa perspectiva. A pessoa fica com uma redação extraordinária. Extraordinária. Tá? Muito bem. O Durkheim tem influência do Comte? Sim. Lembram-se que eu falei que o Durkheim é funcionalista? O funcionalismo é um desdobramento, uma evolução do positivismo. Beleza? Então a sociedade, para o positivismo e para o funcionalismo, elas são um sistema. Estão acima de nós. Nós é visto por exterioridade. Beleza? Está entendendo o processo de socialização, processos sociais e visão de mundo por duas perspectivas? A durkheimiana e a weberiana agora. Lembra-se de Weber? Qual é o objetivo de estudo de Weber? É o fato social. Weber até fala do fato social, mas não é o objetivo de estudo dele. O que Weber tem como objetivo, pessoal, e é muito legal para redações, para processos seletivos, para Enem, para a visão de mundo, porque é mais profundo isso aqui. É mais profundo e é mais contemporâneo. Porque o de Durkheim é mais sistêmico. E o de Weber, ele aprofunda mais, transcendendo a questão sistêmica da sociedade, a entender o motivo que o indivíduo age. Então vai mais aprofundando na subjetividade humana. Então, os tipos de ação social, você se lembra? Tem a ação social afetiva, tradicional e racional. Lembra-se? Então, a afetiva é uma ação social por afeto, por empatia. Está aí a questão também do desenvolvimento da alteridade, que acontece no processo de socialização da família, primário, secundário na escola e intermediário no trabalho. O tradicional é um tipo de... Ou seja, a minha ação social se dá por afetividade. Então, normalmente é uma ação social legal, equilibrada, positiva. A tradição. Eu ajo por tradição. Eu vou pensar se eu vou para a escola ou não. A pessoa vai, né? É uma questão
E por tradição já de desenvolvimento e inserção na sociedade, é um processo de socialização. Então a pessoa não vai pensar se ela vai para a escola ou vai deixar ir para a escola. Ela vai começar ali o fundamental, o médio e tal, e assim por diante. Vai fazer, né? A tradição do casamento, como ele é, ou a tradição do Natal, são as ações sociais que vêm por tradição. E assim, alguns valores sociais, a forma de se vestir em determinado lugar. Você se veste de uma certa forma num evento religioso, um casamento, na empresa, no esporte, na escola. São tradições. E a ação racional, que está dividida em duas ações, fins e valores. Por exemplo, uma ação social, estou dando aula para vocês, ela pode ser afetiva? O que vocês acham? Pode. Eu posso ter uma ligação afetiva com meus alunos. Ter a questão da alteridade, né? Querer entender o aluno, qual é a sua dificuldade, tentar realmente ampliar a visão de mundo dele, tentar fazer com que seja significativo o ensinamento que eu passo para ele, é uma relação afetiva, não é? Porque se preocupa com o desenvolvimento dele. O aluno, por sua vez, assistir à aula também é uma ação social? É. Ela pode ser afetiva? É, porque o aluno também pode ter essa relação com o professor, com a escola, com outros elementos da escola. Ela é uma ação tradicional? É uma ação tradicional, não é? Se a minha profissão é ser professor, eu não vou ficar questionando se eu vou dar aula ou não. Tradicionalmente, a pessoa tem sua profissão, ela vai lá e executa. Da mesma forma, o aluno, por tradição, né, em nossa sociedade, isso está estabelecido. Ela é racional? Claro que ela é racional. Né? É uma ação racional porque o aluno pensa, eu vou fazer minha formação no ensino fundamental e médio, depois dar seguimento, porque racionalmente eu vejo que isso é interessante para mim. Ela tem um fim, tem um objetivo. Eu preciso me desenvolver na sociedade, eu quero me desenvolver na sociedade, eu quero ser melhor, eu quero ter mais habilidades, eu quero ter mais técnica e eu quero crescer nesse sentido. Ela tem valores? Ela tem valores, pois esses eu vou aprendendo os valores que vão se introjetando em mim, que vão fazendo sentido para mim, e esses valores eu vou reproduzir na sociedade. A ação social em dar aula pode ter aspecto afetivo, tradicional e racional. Eu tenho um fim, orientar o aluno em relação à sociologia. Eu tenho um fim, desenvolver uma profissão. Isso tudo é racional. Eu tenho um fim, minha subsistência, ganhar a minha forma de renda. Mas tem valores? Tem, porque eu quero que o aluno se desenvolva. Para o aluno, mesma coisa. Tem um fim? Tem, ele quer se desenvolver. Tem valores? Eu vejo a educação como algo importante para mim. Eu quero entender a sociedade e quero interagir com a sociedade para fazer o meu melhor. Eu penso no mundo melhor, eu penso na sociedade melhor e eu quero aprender para isso. Então, tem valores. Percebe como Weber é profundo, pessoal? Legal, né? Portanto, se você em uma redação escolar poderá falar sobre a perspectiva do indivíduo ou da sociedade. Portanto, tira aqui o C, portanto, você, em uma redação escolar, poderá falar sobre a perspectiva do indivíduo ou da sociedade. A perspectiva de Weber ou a perspectiva de Durkheim. Olha que legal. Pensa num processo seletivo, a redação é um dos principais elementos do processo seletivo. Como você usando a sua compreensão e a sua visão de mundo, colocando alguns conceitos básicos e se orientando por essa contribuição dos teóricos, mata a pau numa redação. Beleza, aluno? Vamos imaginar aqui a evasão escolar como a redação. Você consegue imaginar essa situação? Está aí a evasão escolar. É um fato social? É um fato social. Ela tem uma ação social aqui? Tem uma ação? A evasão tem uma ação, porque o indivíduo, o aluno, que resolve evadir-se da escola, ele tem uma motivação para isso. Entenderam? Essa motivação se dá pela
não eficiência no processo de socialização dessa relação indivíduo-sociedade. Algo está errado aqui. Então você pode comentar o processo de evasão pelo o que gera essa ação, o que motiva o aluno a fazer isso. Não é? Qual é dentro da sociedade, o que você acha que motiva o aluno a fazer isso? Então você, na sua redação, escrevendo sobre a perspectiva de Weber, muitos indivíduos que se percebem excluídos da sociedade não conseguem ver como interessante a continuidade do seu desenvolvimento acadêmico. O aspecto excludente que tem como desdobramento a mal estruturação do Estado em oportunizar para esse jovem uma estrutura educacional, oportunidade de emprego, de estrutura de segurança, de saneamento básico, de condições para o desenvolvimento desse aluno. Percebe como fica uma redação bem mais complexa, bem mais contundente e estruturada? A evasão escolar é uma ruptura no processo. Aqui uma sugestão, né? A evasão escolar é uma ruptura, no processo de socialização, segundo a perspectiva do sociólogo Max Weber, pois o jovem se vê desmotivado em sua ação social. Legal? Percebeu a relação conhecimento e visão de mundo? Conhecimento é o que você está tendo agora, visão de mundo é o que você vai escrever na redação do Enem ou de qualquer outro processo seletivo. Beleza, alunos? Até aqui, essa é a minha contribuição na aula de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Qualquer dúvida, mande para mim no Classroom, no e-mail, da forma que você achar melhor. Eu vou fazer o possível para estar lhe atendendo. Fique atento que na sequência teremos uma avaliação que valerá 30 pontos, somando ao Desafio Sociologia 10 pontos, as suas anotações do caderno mais 10 pontos e fechar no segundo trimestre com boas notas comprovadas lá pelo seu esforço. Dentro do seu processo de socialização, série de habilidades que você vai desenvolvendo para a sua vida. Beleza, aluno? Grande abraço e até a próxima!